Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Eu sou o Cláudio Kunrat. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos aqui, criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas para a gente melhorar, chegar aos 100 sacos por hectare de soja, melhorar a produtividade de forma geral. E hoje, né, Matheus e Cláudio, nós vamos estar falando um assunto bem importante, até que a gente vai dar continuidade até um outro podcast que a gente fez no passado sobre na parte de compactação de solo, que hoje para a gente melhorar a produtividade, né, Cláudio, e a gente melhorar, manter, e a gente chegar onde a gente quer chegar, um dos fatores, e na nossa escadinha é o primeiro, a física de solo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a compactação de solo que, né, Matheus, assim, é um dos maiores problemas que eu vejo que a gente tem hoje, se for pegar de forma geral no Brasil, no mundo até, inclusive, né, tem, naquela viagem que a gente fez para os Estados Unidos lá, cara, é tudo compactado, que lá também, que a gente não conseguia cravar o canivete. Então é um assunto importante, né, Matheus, aí, depois o Cláudio também fala um pouquinho sobre isso para nós iniciar. Não, perfeito. Eu acredito que tudo que é fundamento, tudo que vai fazer realmente a diferença na produtividade tem que ser falado várias vezes. E no final das contas a gente acho que não tinha feito nenhum podcast ainda na prática, né? Como resolver o problema da compactação. Então a gente vai só relembrar um pouquinho do como medir, né? Porque para resolver tem que medir, não adianta só descompactar ou tentar resolver sem saber se realmente está compactado. É igual querer fazer uma cirurgia no coração sem fazer os exames. Então acho que ninguém em sã consciência ia abrir o peito lá para fazer uma cirurgia se não tivesse um problema sério para resolver. Vamos falar um pouquinho da importância e aí a gente realmente entra na prática, né? Então eu acho que eu vou até começar com o Cláudio aqui, Cláudio. Qual que é a melhor maneira assim, para a gente medir a compactação dos solos aqui do Brasil e do mundo, né? Matheus, boa pergunta, muito relevante inclusive. E o importante, né, é saber aonde está essa compactação realmente. A gente saber em que camadas está a compactação para mim poder agir. Para em cima disso eu poder estar vendo qual o equipamento realmente eu posso utilizar, que profundidade eu preciso que esse equipamento coloque. E aí tem várias dicas práticas, né, que vai ser colocada aqui hoje. O Leandro, com toda a experiência dele também de campo, até puxando o gancho aqui, nós temos uma aula dentro do curso da Raiz da Solução que foi gravado diretamente no campo, o Leandro explicando isso realmente na prática. Então é bem interessante, realmente, quem for aluno, enfim, nos próximos dias, aí no próximo período, vai estar lá dentro disponível. E o primeiro, a gente normalmente utiliza é o penetrômetro, né? Que é uma ferramenta prática que nos dá praticidade no campo. Se a gente for levar para o campo científico, muitas vezes o penetrômetro ele não vai ter a precisão exata, ou seja, tem muitos trabalhos que falam que o melhor seria o anel volumétrico. Porém, isso não para a gente fazendo dentro de uma fazenda grande a nível de campo, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, porque vai demandar muito tempo e também é muito oneroso isso no campo. Então a gente não tem a praticidade e agilidade que a gente precisa para uma tomada de decisão. Pensando em cima disso, a gente sempre está fazendo isso com o penetrômetro, sempre levando em consideração também a capacidade de campo, né, Leandro? E, enfim, todos esses quesitos. Então, acredito que a gente tem uma boa praticidade, uma boa agilidade com o uso do penetrômetro. E só para reforçar, né, existe aquelas maneiras mais empíricas também, né, Cláudio? Vai lá, arranca uma raiz, tá torta. Perfeito. Tu vai lá, sei lá, crava uma faca. Aí tu já, se uma faca você não tá conseguindo cravar, é importante o que tu falou, Cláudio, é assim o momento de fazer isso, né? Exato. Tem a capacidade de campo, o que é? Após uma chuva, espera um dia lá, seja um solo arenoso, um argiloso, a gente viu que o solo encheu, né? Vamos falar assim, e aquela água em excesso, ela teoricamente escorreu no dia da chuva, ela já infiltrou. Então, pra mim, beleza. Mas só que, olha, uma coisa interessante, Matheus João, a gente, com aqueles trabalhos que a gente fez lá com a Field Crops, e que teve todo o trabalho de anel volumétrico, né? E depois a gente comparando com o penetrômetro, ficou muito parecido, né? Muito parecido. Então, quer dizer que talvez o anel volumétrico a gente fala assim, isso é perfeito, é 100%, não sei o quê. Mas deu para ver que o penetrômetro bem feito, do jeito que a gente mostra, ele ficou 95%, 90% de exatidão. Aí vem aquela história, é prático, né? Com certeza. Porque uma coisa que eu não lembro, tinha um professor meu, alguém falou, não sei, não adianta você ter uma coisa, mas não dá para usar, né? Então não adianta ter a coisa,
né? Vamos falar assim. Então, o penetrômetro, com certeza, hoje, todo mundo dentro de uma fazenda tem que ter um, né? Porque a compactação de solo, ela é o principal fator que tira a produtividade da gente. E daí aquela história, Matheus, não tem como você não medir, né? Como o Gauchinho fala, quem não mede não gerencia. Você mesmo falou, vai fazer uma cirurgia do coração sem fazer um exame, depende nem do coração. Tu vai abrir lá pra ver o que tem lá dentro, pra ver se tem alguma coisa errada? Não, primeiro você faz um monte de exame. E eu acho que é por aí. Então, Matheus, eu acho que o como fazer. Mas eu acho que antes nós estávamos falando uma coisa que é importante, acho que até você pode falar, Matheus, é a importância de nós saber a compactação. Por que nós temos que saber a compactação? O que ela influencia lá? É mais água, é menos ar? Por que precisa nós saber isso aí? Perfeito. Só um detalhe ali ainda em medir que eu anotei aqui, a questão do penetrômetro, anel volumétrico. Tem uma coisa na vida, né? Eu acho que na agricultura muito mais ainda, é a questão da probabilidade. E aí a probabilidade está muito linkada à estatística. Então é muito melhor você ter 20 pontos de um penetrômetro do que ter um ponto de anel volumétrico. Pronto. Então, no final das contas, ainda na prática e na confiabilidade do resultado e da intervenção que você vai fazer, a estatística joga a seu favor. Então, por isso que a gente, no dia a dia, nós não consegue usar o anel volumétrico para grandes fazendas, ou até para pequenas fazendas também, né? Porque vai fazer um talhão de 30 hectares. Se tu fizer no lugar errado, já deu errado. Já deu errado. Pegou uma roda de um trator, ou pegou uma pedra ali sem querer. O penetrômetro é muito melhor, não tem jeito. Perfeito. E voltando então na importância da compactação e os problemas que a compactação gera, né? Primeiro na importância, eu acho que o principal fator quando a gente fala de compactação é a questão da aeração do solo, né? Então, para todo ser vivo, inclusive a gente precisa de oxigênio. E sem oxigênio a gente não consegue respirar. E as plantas a mesma coisa. Então quando falta oxigênio na raiz da planta, a raiz não respira, ela para de crescer e se demorar muito ela até morre, necrose e morre aquela raiz. Além disso, impacta em vários fatores ali dentro. Então também com potencial redox, ou seja, que é o tanto que aquela planta, a forma que os nutrientes estão no solo por conta dessa disponibilidade de oxigênio, ou a não disponibilidade desse oxigênio, então fica mais disponível, menos disponível para as plantas absorverem. E também um ponto, acho que é crucial, que eu acho que todo mundo que é do campo já percebeu, que num solo compactado é mais duro de crescer, é mais difícil, gasta mais energia. Quando você vai tirar uma amostra de solo e o solo está descompactado, está estruturado, você dá 3 marretadas lá, chegou nos 20 centímetros. Agora, num solo duro, você dá umas 40 marretadas e não chega ainda nos 20 centímetros. Então imagina a força que essa planta tem que fazer, a tanto de glicose, né, de fotossíntese que ela está gastando, que não precisava, gastando de forma errada, para fazer crescer a raiz. Então acho que esses são os 3 principais pontos, tem mais pontos que esse, inclusive a parte biológica do solo piora, que mais que vocês conseguem lembrar? A gente piora a questão de doenças, né? Eu acho que isso, Matheus, assim, até depois eu pedi pro Cláudio falar um pouquinho da infiltração de água, Cláudio, né, que a gente perde muito nisso, né, eu não sei até, Matheus, a gente não consegue mensurar o que de tanta coisa ruim que a compactação faz, qual que é o pior, né? Então essa parte do oxigênio que tu falou é fundamental, se não tem oxigênio, não respira, não absorve. E daí essa parte, né, vamos falar assim do impedimento físico, que eu vou falar um pouquinho depois tu fala da infiltração, Cláudio. Mas assim, imagina quanta energia gasta, Matheus, né, pra aquela raiz poder crescer, porque então ela vai ter que engrossar, né, que isso até acaba dificultando vamos assim, a absorção de nutrientes, porque ela vai ter que ficar mais grossa, então, e vai crescer menos, e despendiou energia que podia estar botando raiz secundária, ter crescido mais, a pivotante, principalmente a gente falando em soja, né, apesar que as gramíneas também é do mesmo jeito. Então, para mim, essa parte do gasto de energia é desnecessário, e um sistema radicular que vai ficar menor. E a gente sabe que raiz é boca de planta. Então, um solo compactado, e depende do nível, óbvio, né? Mas quanto mais, pior. E vamos lá. Quem que tá em região aí que colhe na chuva, né, Cláudio? E planta na chuva. Tipo, né? Sei lá, Rondônia, Pará, Mato Grosso. A gente mesmo, às vezes, acontece isso aqui, né? Então, para mim, hoje, essa parte do impedimento físico também influencia muito no sentido de raízes menores, mais gasta energia, a gente perde produtividade. Mas o lado da infiltração, para mim, de água, ela também importa muito, Cláudio. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
né? Tipo assim, vai escorrer mais, o que nós vamos perder escorrendo, né? Perfeito, Leandro. E até se a gente for pensar, a gente tem que sempre pensar na realidade do campo, né? O quanto de tempo vai levar no solo compactado para a gente ter uma chuva de 100 milímetros infiltrando e num solo que, vamos pensar, um solo totalmente fisicamente poroso, né? Quanto de tempo leva? E o quanto isso vamos pensar, uma chuva de 100 milímetros. Se eu tiver uma chuva em 1 hora, quanto de erosão pode causar dentro? Quanto de nutriente que eu vou levar embora? Todo o cloreto de potássio, o boro, o Lixita que eu apliquei, enfim, onde vai parar isso realmente? Não vai estar no local. Agora, se eu tiver uma infiltração correta dessa água, eu vou ter uma melhor, um ganho maior de infiltração e também evitando escorrimento superficial, que hoje a gente tanto bate em questão de adubação. Principalmente que a gente faz a grande maioria das adubações que são feitas hoje, a nível Brasil, é a lanço. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com a compactação. E só para jogar um pouquinho mais pensar um pouquinho para a gente abrir um pouquinho mais, o quanto pensando nessa questão da falta de oxigênio, da água e da infiltração, o quanto também a gente deixa na mesa de dinheiro. Porque quando eu pego, sabendo que quando eu tenho um índice menor de oxigênio no solo, a gente vê isso lá em Marshner, que eu reduzo a quantidade de oxigênio no solo, eu reduzo a disponibilidade do meu cloreto de potássio, do fósforo, em níveis altíssimos, até chegando, se eu tivesse 5%, apenas 0,5% de oxigênio no solo, a 30%. Quanto isso me dá no cloreto aí hoje a R$3.000 a tonelada e o fósforo aí a R$5.000 a tonelada? Quanto dinheiro muitas vezes eu estou desperdiçando? Então, realmente, a parte física, se eu conseguir deixar esse solo mais aerado, além da infiltração, eu estou ganhando também dinheiro. Exatamente, porque está influenciando na absorção. Primeiro, e esses nutrientes que são, vamos falar assim, influenciados pela vida no solo, que não adianta, o oxigênio é importante nesse sentido. Por que o nitrogênio absorve perde, né? Porque um solo compactado, aquela história que o Matheus falou lá no início, que é o redox, é o potencial de redução e oxidação, ganha e perda de elétrons. Exato. Então, compactou, a ureia que você está colocando lá está se perdendo mais por volatilização, não na forma de amônio, mas sim na forma de nitrogênio mesmo, o óxido nítrico, né? O óxido nitroso, na verdade. Então, peraí, então compactar aquela ureia que você colocou, ou até qualquer outra fonte, pode ser uma amônia mesmo, pode ser um nitrato mesmo, vai chegar uma hora que faltou oxigênio, ele vai perdendo oxigênio e vai reduzindo e vai volatilizar, porque está independente de bactérias que estão no solo. Então, né, já aí tá perdendo dinheiro. E aí aquela história que tu falou que tá dentro do livro, já, muito antigo, já mostrando isso. 1995, né? Isso quimicamente falando. E aí tem fisicamente falando e tudo mais, né? Então acho que acho que ficou muito claro. E por isso que é a nossa primeira degrau da nossa escada, né, Matheus? Não tem chance, cara. Se a gente não tiver isso, primeiro, definido valores, porque hoje se sabe, inclusive na soja, que quanto saco por hectare você pede para cada megapascal. Pronto, isso já é sabido. Então, e a gente já provou isso na prática e tem pesquisa mostrando isso científico, não é assim, nada. Então, pronto, acho que falou muito assim da importância, então foi recapitulando como medir, né, Matheus? Eu acho que tu quer acrescentar mais alguma coisa e fica à vontade. É só um conceito, né, que eu acho que é bastante importante a gente salientar aqui, a gente fala bastante dele, que é o IHO, né, que é o Índice Hídrico Ótimo. O que significa isso? Significa que existe um momento ali no solo onde a disponibilidade de água, a disponibilidade de oxigênio e a resistência à penetração estão no momento ideal. Então, quando a gente tem um solo compactado, ou seja, com uma densidade muito alta, esse índice diminui o intervalo dele, ele fica pequeno. Quando a gente tem um solo estruturado, esse índice é alto. Mas qual que é a relação do IHO com a produtividade? Ou seja, quando a raiz, a planta, está por mais tempo no IHO ótimo, maior a produtividade. Quanto menos tempo ela está nesse intervalo, menor a produtividade. Então está diretamente proporcional ao quanto a gente quer colher com o quanto que a gente tem de solo estruturado. E essas perdas por MPA, igual você falou, já está sabido. Mas e isso varia um pouco com o clima, porque se o clima é ótimo, a perda é um pouquinho menos. Mas quanto mais o clima é pior, maiores são as perdas em relação à produtividade. E quando que não é pior, né, Matheus? Qual ano que é perfeito? Qual que é o ano que é perfeito? É raro, né? E, Matheus, agora tem um exemplo na prática, isso acontecendo aqui na Bahia esse ano, exatamente esse IHO, né? Que é o quê?
O que é um IHO, no caso curto? É aquela história que tu falou, a umidade não tá boa porque tá compactado, então quanto mais compactado, teoricamente seca mais rápido, né? Porque, vamos falar assim, absorveu menos água, infiltrou menos água, armazenou menos água, e também o pós, né? O pós, depois do IHO ótimo, quando tá chovendo demais, ele encharca também, porque como tem pouco poro, né, Cláudio? Ele já encharcou logo ali, que também fica ruim pra planta. Então o intervalo fica, ao invés de ficar, sei lá, 1, né? Que ele poderia ser 10, ele ficou 1. Então, aquele tempo de você plantar, por exemplo, ele diminui. Em vez de tu ter uma semana de plantio, você tem 2 dias de plantio. E só para terminar, Claudio, esse ano aconteceu aqui. A fazenda que eu era gerente lá, ela provavelmente termine o plantio quando ninguém começou aqui na Bahia. Né? Entende? Tipo assim, ó, por quê? Porque tem uma área uma área grande, né? Área pequena não, com já 5, 6 anos, tem lugar de 7 anos de braquiária todo ano. O que aconteceu? Tá lá. Tem umidade, choveu, deu uma chuva, cara, um pouquinho a mais do que algumas outras fazendas aqui, que permitiu que as umidades se encontrassem. Poder de plantadeira, né? Pronto. Vai plantar, não precisou parar o plantio agora. E ainda é o seguinte, se ficar mais uma semana sem chover, Matheus, tá tudo certo. Porque a planta germinou, ela tem a palhada ali ao redor, tem umidade. Então pronto, se chover daqui mais 10 dias, não tem problema nenhum. Tá? Isso é na prática. Só que foram 5, 6 anos de braquiária todo ano. Então, poxa vida, será que não tá na hora, então, de a gente conscientizar isso? E quem principalmente tem o milho safrinha, que tem a oportunidade de fazer a braquiária, e não vem dizer que braquiária tira a produtividade de milho, porque não tira, é só fazer bem feito. Então, Cláudio, tá aí, Matheus, ó. Eu acho que na prática, o índice hídrico ótimo funcionando perfeitamente. E olha o círculo virtuoso. Então, quando tá algumas fazendas, tudo bem, teve algumas que tinham palha e choveu 20 milímetros, então ficou arriscado. Mas aquela velha história que eu falo, não existe sorte, existe estar preparado para a oportunidade. Lá choveu 80. Ué, estava preparado para a oportunidade. Beleza, não quer dizer que os outros que tenham palha, só não choveu o suficiente. Beleza, entendo. Mas tem gente que não tinha palha, choveu os mesmos 80 e não dá para plantar. Né? Porque já se foi aí o principal, né, Cláudio? Então pode complementar aí. Exatamente, Leandro. E o quanto isso impacta, né? Principalmente, a gente sabe o quanto janela é importante. Então você com uma chuva de 80 milímetros poder aproveitar essa chuva realmente, ter esse índice hídrico ótimo um pouco maior, ou seja, mais alongado, quanto a gente ganha em relação a isso? Quanto a gente vai ganhar em produtividade? Então, como a gente sempre fala, Leandro, fazer a escadinha da produtividade, voltando lá. Vamos primeiro elencar a física, não vamos pular as etapas. E aí, só para puxar puxando, né, na questão do índice hídrico ótimo, se eu tenho, vamos pensar dentro da fazenda, eu tenho a capacidade aí de plantio, mas aí vem a chuva, e isso me dá 2, 3 ou 4 dias, e aí eu tenho 7, 10, 15 dias, como o Leandro bem colocou anteriormente, o meu poder de fogo, minha operacionalidade, quanto realmente, fazendo as etapas, não que a gente vai fazer isso, né, mas o quanto é o meu poder de fogo realmente de plantio, às vezes eu até economizo em máquina, porque se eu tenho uma janela maior, eu consigo plantar uma quantidade maior de área com as mesmas plantadeiras. E num curto espaço de tempo melhor. Otimizar o meu maquinário da melhor forma possível. E pensando no ano que vem, Matheus, quem conseguiu plantar agora? Certinho. Vai colher. Eu vou dar um exemplo prático daqui aí. A gente tem exemplos no Mato Grosso, tem gente lá, né, dentro da mentoria recém, que já plantou lá atrás, com milho, com braquiária, e tá tudo certo. E a gente sabe que o momento tá ruim para todo o Brasil. Nós já temos perda de produtividade a nível de Brasil por causa de plantio que não veio a chuva que tinha que vir e tal. Então isso já é fato. E agora, mas aquele cara que conseguiu plantar agora, vamos pensar de Bahia, só como exemplo pra gente pensar. Sim. Beleza, ano que vem é pra nós ter um ano mais seco. A história, ninguém sabe, mas é pra ter. Pô, então essa pessoa que conseguiu plantar antes, ela vai poder plantar uma planta de cobertura antes, que vai desenvolver melhor. Então, quer dizer, entrou no círculo vicioso que a gente tanto fala. Né? Eu queria, antes da gente ir para a prática mesmo, de como melhorar essa compactação ou resolver esse problema, eu queria falar do conceito também de quanto mais seco está o solo, mais duro ele fica. Então a umidade ajuda a amolecer aquele solo, né? Então isso é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque entra no ciclo vicioso da compactação. Porque se eu tenho um solo mais duro, e aí veio minha chuva. Então eu vou ter meus 5 dias ali de solo mole. Mas aí começou a endurecer, porque ele está compactado. E conforme foi secando, foi ficando mais duro até um ponto que as raízes não conseguem mais crescer.
Então essas raízes vão ficar numa camada mais superficial do solo. Vamos pôr no 0 a 20. Ela não conseguiu descer pro 0 a 40 porque secou e ela não conseguiu crescer. Por essa raiz estar lá no 0 a 20, na próxima chuva que vier, vamos pôr que veio 20 milímetros. Essas raízes vão absorver da camada de 20 centímetros. Exato. Ou seja, aquela camada vai secar mais rápido. E ela secando mais rápido, ela fica mais dura mais rápido. Então é um ciclo vicioso. Então, um solo compactado tem raízes superficiais absorvem essa água da parte superficial, a parte superficial seca mais rápido, fica mais duro, raiz fica mais superficial. E isso é um ciclo infinito de terrível dentro da plantação, né? É a pior coisa que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que fazer essa raiz chegar no 40, 60, 1 metro o mais rápido possível. Porque quando vier os 10, 15, 20 dias de seca, ela vai estar absorvendo essa água lá de baixo. Então, para secar essa camada, vai demorar mais. E como demora mais, ela tem mais tempo para absorver nutrientes, para crescer mais raiz, para continuar a fisiologia dela normalmente, né? Exatamente. E o ponto é de 0 a 50, nós temos que cuidar disso. Que para baixo, Matheus, a gente nunca encontrou compactação. Exatamente. E daí não é dizer, pedra é pedra, não é nem dizer, tá, é outra coisa. Mas é isso. E daí para baixo, por isso que a verdade não é o que a gente vai falar hoje, mas a maneira de a gente descompactar solo aliado a um gesso, por exemplo, a gente tem que ter. Perfeito. Né? Porque para a raiz chegar lá 1 metro, pegar água e tal, que é um outro assunto que a gente pode falar, né, é diferente. Mas acho que é por aí. Todo mundo deu para entender o porquê que a gente tem a importância disso, né? Então, e agora entrando, a gente entendeu que precisa medir para entender onde está compactado, quanto está compactado, em qual profundidade está compactado. Entendemos a importância disso, mas eu acho que agora o que realmente o produtor precisa entender claramente como tomar a decisão de... Eu sei que meu solo, porque agora eu medi, né? Então eu sei se está compactado ou se não está compactado. E que nível, né? E que nível. Então, Leandrão, qual que é a linha de raciocínio que o produtor tem que ter? Ó, meu solo tá normal, não tá compactado, então eu não preciso fazer nada. Meu solo tá pouco, tá médio compactado, tá com uns 2,5 ali. Qual que é a ação que eu tenho que fazer? E não, meu solo tá com 3, 4 megapascal. Qual que é a ação que eu tenho que tomar e quais são as ferramentas de manejo que a gente tem disponível na mão hoje, né? Tá, eu vou falar algumas, depois o Claudio fala, a gente fala de plano de cobertura, fala de máquina, né? E, Matheus, na nossa concepção, na minha visão, até mais particularmente ainda, a gente sempre sabe que as plantas de cobertura ao longo do tempo, elas são muito importantes para manter e tudo mais, mas quando tu tem um nível, que nem tu falou, um nível, vamos falar meio baixo, porque médio, vamos falar assim, baixo é o quê? 2 megapascal, 2,5, vamos falar assim. Porque aí a gente já tá perdendo 10 sacos por hectare. Porque uma coisa, Matheus, nós temos que deixar claro para as pessoas assim, ó. O que é o número? O número é 1,5. É 1,5. Mesmo seja um solo arenoso, um solo argiloso, é esse o número. Não adianta chorar, Matheus. Os campeões de SESB, todos que correm acima de 100 e pouco, é 1,5, 1,3, 1,6, 1,8 no máximo. Então tá em 2,5? Ah, mas é pouquinho. Beleza, mas tá perdendo 10 sacos por hectare. Como é que dá pra nós fazer isso? Então, na minha visão, quando tem esse nível, e eu acho que depois do Cláudio, vocês falam também quando tem um nível maior. Na minha visão, aí pode entrar plano de cobertura. Né? Vamos fazer, ó, tô com lá 2 megapascal, 2,5, né? Vamos dizer assim, ó, tu detectou aquilo lá, aquele número, durante a safra, porque tem que fazer isso na hora que tá chovendo, né? Então, tu tá com a soja implantada, você detectou que tá com 2,5 megapascal. Então já se programa que tem que sair aquela soja e tem que entrar uma planta de cobertura. Leandro, mas eu tenho safrinha, beleza? Milho com braquiária. A braquiária, a gente fala as braquiárias de forma geral, que são braquiárias, são pânicos. Né? Qualquer, que eu acho que até mudou o nome agora do pânico também. Né? Mas vamos lá, essas gramíneas de alto potencial. Os isens, piatã, marandu, Miyagi, mombaça, o que você quiser, tamane, qualquer uma. Umas tem mais poder, outras tem menos. Uri, a gente sabe que é um subsolador quase aquilo, mais um subsolador até 2,5 megapascal. Né? Se botar, não, eu tenho 5 megapascal, vou usar um Azure, moço, não vai crescer. Não adianta. Inclusive tem trabalho científico que a gente mostra na nossa palestra que é pânico que não cresce raiz, é normal. Né, Matheus, vamos comparar assim, pode botar a gente fazer força, né? Vamos pegar eu e o João é mais forte que eu, né? Então, vamos cravar um ferro no chão. Se tiver duro mesmo, é eu e o João para botar quem você quiser que não crava. Agora, se tiver um solo um pouco, né, que eu não consigo cravar, talvez o João consiga cravar.
porque ele é mais forte, né? Então, acho que essa é a comparação que a gente... tipo o CV do trator, né? Tem trator que consegue puxar, tem trator que não consegue. Dependendo do negócio, né? É que nem o cara falou assim, quanto CV precisa? Esse dia eu falei isso, Matheus. Depende da profundidade e depende do nível de compactação. Porque se tu tiver uma compactação 3, talvez você precise 40 CV por haste, 45. Se tiver 5, que nem eu peguei na cana, eu peguei lá na cana, Matheus, com 6, 7 megapascal. Mas, cara, 4 linhas, 340 com 4 haste, cara, foi complicado, né? Vamos falar assim. Então, o nível, tá? Então, pra mim, né, assim, até esse nível, com plantas de cobertura, a gente consegue resolver. E mesmo no sul, a gente tem uma veia ucraniana, eu sei, cara, eu já arranquei plantas de veia ucraniana no sul, tem um poder de raiz bom, não é igual, na minha visão não é, podemos até estudar mais isso de novo, mas não é. Pode ser. Mas hoje até no sul do Brasil, por incrível que pareça, a braquiária sim está se desenvolvendo e está sendo bem útil nesse negócio. E só uma dica aqui, Claudio, antes de você entrar na parte, se quiser complementar, Matheus também, na parte assim, ó, qualquer braquiáriazinha que deu 60 dias, 90 dias lá, que ela cresceu um tantinho de raiz, porque é uma braquiária, é uma piatã, com 60, 80 dias, que entre plantar e você matar, trocar, ela já botou 2 metros de raiz. Né? Talvez não tenha todo aquele volume, mas já ajuda, né? Então, respondendo a pergunta, Matheus, inicialmente nessa compactação, ou nível de compactação, grau de compactação mais baixo, planta de cobertura de forma geral, um nabo, crotalária, né? Essas coisas resolvem. Só antes de você começar, essa questão do 1,5, 2,5, né? Eu acho que tem que ficar claro para o pessoal que está ouvindo, assim, ó, se eu tenho 1,5 megapascal de compactação, então que é o nível ideal, vamos falar assim, se vier 20 dias de veranico, não vai mudar a produtividade. Exato. Vai perder meio saco, um Nem saco vai, estourando, sei lá. Agora, se você tem 2,5 nos mesmos 20 dias de veranico, você vai perder os 10 sacos. Então você vai ter que contar muito mais com a sorte do que com o poder que está na sua mão de controlar o manejo. Então vamos falar assim, 1,5 aguenta 20 dias. 2,5 vai aguentar no máximo 10. Não aguenta muito mais que 10 dias. Que aí começa a ter grandes perdas. E também um ponto interessante e se der 30? Se der 30 com 1,5, você vai perder seus 5 sacos. Se der 30 dias com 2,5, você vai perder 40 sacos. Então a perda é muito mais acentuada por conta de 1 megapascal. Agora, joga isso para 3,5, para 4. É absurdo, entendeu? É isso aí. Exatamente, Matheus, concordo plenamente. E o mais importante, que nem eu sempre falo, a questão a gente falou de medir, enfim, todos esses efeitos. E a braquiária, assim, Leandro, ela nos dá, assim, um sistema radicular muito... É perfeito nesse quesito, né? Porque é um sistema radicular agressivo, profundo e abundante, né? E raiz fasciculada, ou seja, a gente vai ter toda essa formação de microporos, enfim, além dela manter essa compactação, conseguir manter esse solo com os poros, enfim, todo com essa capacidade de infiltração, ela vai nos dar também toda a questão de agregação em estrutura, pós uma descompactação ou intervenção que a gente vem. Então ela é fundamental no sistema para manutenção também, não somente para descompactação, Sim. né? Sim. Perfeito. Então, a gente entendeu que a média baixa, né, jogando medião para baixo, como o pessoal fala, ali entre 1,5 e 2,5 a gente pode ir via plantas de cobertura. Acima disso, claro que a gente tem que olhar para o operacional, tem que olhar para o financeiro, mas acima disso já é uma recomendação a gente tá entrando mecanicamente para resolver esse problema. E aí, quais são a linha de raciocínio para tomar essa decisão? Beleza, descobri que realmente está compactado e eu preciso descompactar. Na sua linha de raciocínio, Leandro, Claudinho, como que vocês tomam a decisão? Eu vou usar um escarificador, vou usar um subsolador, vou fazer na entre-safra, vou fazer antes da soja. Qual que é o que eu tenho que olhar antes de realmente ir lá para o campo e executar essa operação, né? Eu vou falar só assim, a primeira coisa, o escarificador, a gente vai, sei lá, só falar o que é um, o que é outro, né? Então o escarificador é na linha, para o pessoal entender, na linha dos Fox antigos lá, né? Espaçamento, haste mais curvada, 30 centímetros, espaçamento 35, né? Normalmente, e essa aí é a linha que a gente chama de escarificador. Subsolador já é a linha mais aí dos mais novos, sei lá, que seja Terros, Panther, Pacol, tem um monte aí, né? Com hastes mais profundos, espaçados 60, 70 centímetros, geralmente em paralelo, apesar de ter hoje equipamentos que estão meio que em V, que também funciona, só para o pessoal entender. E então, para mim, assim, Matheus, hoje
a linha do escarificador, mesmo em solos mais argilosos, que geralmente a compactação ela tá mais em cima, né? Ali nos 25, 27, 30 centímetros, dependendo, eu descarto o escarificador sempre. A não ser dizer assim, Leandro, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Não, mas hoje ainda existe uma opção que você arranca aquelas linhas, tu compra lá, paga 6, 7 mil reais uma linha que tu compra no Paraná, Rio Grande do Sul, tem o pessoal que faz. Temporariamente, né, você pode adaptar. E por que descartar o escarificador? Esse normal aí? Porque, por mais que no arenoso é completamente descartável, porque ele não chega na profundidade que a gente precisa, porque normalmente a compactação vai estar lá nos seus 40, 38, 45 centímetros, que ele não vai chegar. E a parte de que vai mexer solo. Simplesmente assim, o escarificador ele mexe solo. O subsolador, por mais que pode espernear aí, pode falar o que quiser, bem feitinho, o subsolador não mexe em solo, não adianta. E claro, gente, se nós usássemos plano de cobertura todo ano, todo santo ano, mesmo assim acho que ia compactar, então o subsolador não adianta, tem que fazer, tá? Pra mim é esse o ponto básico, Matheus, assim, escolher um equipamento ou outro, então descarta o escarificador, é subsolador e tem que fazer, e daí a gente... Leandrão, né, pode seguir nesse sentido. Quero só complementar esse ponto para deixar claro para todo mundo que tem muita gente que, vamos falar, julga a gente, ou fala mal, ou fala besteira na internet, falando que, o tal, subsolar solo, ou o reset de solo, que deu uns BO esses dias, né? Que faz mal, não sei o quê. Quando a Raiz da Solução é uma das maiores defensoras do plantio direto no Brasil e no mundo. Mas acho que é a maior. É a maior. A gente defende o plantio direto. Agora, o plantio direto ele tem 3 pilares. Ele tem o não revolvimento do solo, e aí a diferença do escarificador para o subsolador, e a gente mantém esse não revolvimento. Tem a palhada que a gente defende muito, acabamos de falar várias vezes aqui, e tem a rotação de cultura que a gente defende muito também, com mix de cobertura, com tudo que a gente tem de possibilidade. O problema é que às vezes só isso aqui não adianta quando o solo já está ruim. Para manter o solo bom, isso resolve muito bem. Certo. Então, se você não implantou direito o plantio direto, às vezes realmente você vai precisar colocar um fósforo lá embaixo, um magnésio, resolver algum problema mais sério. Mas depois que está implantado e fez do jeito certinho, é para nunca mais nós revolver esse solo. A subsolagem sem o revolvimento do solo, sim. Agora, revolver solo só para tentar descompactar, isso a gente não recomenda, né? Acho que a gente nem recomenda botar gradão para descompactar solo. Não, Matheus. Nunca. A gente vai usar gradão para acelerar o magnésio e o fósforo em profundidade. Deixar bem claro isso. E aquela história, tu quer fazer a parte química, isso, né? Porque nós nunca recomendamos descompactar solo com gradão, muito pelo contrário. Né? Porque vai ter o pé de grade do mesmo jeito, aí vai ter o pé de grade, o pé de aiveca lá, do mesmo jeito. A gente só usa grade quando é quimicamente, né? E ainda existe a possibilidade de fazer, sim, né? Agora é tempo. Você quer botar um fósforo em profundidade? Beleza, mete braquiária lá, pânico, não sei o que, tu vai melhorar. Mas vai demorar 5, 10 anos. Pronto, né? Então acho que isso é bem claro, Matheus, né? Nesse sentido. Não, concordo plenamente. E só para reforçar, né, que, por exemplo, assim, por que não o revolvimento do solo? Porque a gente realmente quer aumentar a matéria orgânica do solo. Então, quando a gente parte para a parte biológica, para melhoramento de toda a parte biológica, enfim, que tanto é batido hoje, para ter esse funcionando, a gente precisa de matéria orgânica. E aí você vai lá e leva 10 anos para aumentar um ponto de matéria orgânica, e você vem com revolvimento de solo e acaba mineralizando essa matéria orgânica, ou enfim, queimando ela. E nesse sentido, então, revolvimento do solo, a gente não recomenda, como o Leandro bem falou, e o Matheus, a gente é totalmente a favor do plantio direto aí. Então, nesse sentido, tudo que for equipamento, nivelador, enfim, que for nivelar, que for revolver solo, a gente não utiliza. E aí, pensando já um pouquinho mais além, né? A gente precisa saber onde é que está essa compactação, ou seja, em que camada que está, como o Leandro bem colocou anteriormente. Muitas vezes a gente vai ter a nossa compactação a 20 centímetros, 30 centímetros. E nesse cenário, vamos pensar, nós temos uma compactação a 40 centímetros. Aí o Leandro pode colocar bem como na prática a gente faz. Quantos centímetros precisa ir essa haste abaixo da camada compactada realmente para a gente poder estar fazendo essa operação com maestria, ou seja, com eficiência. Acho que a gente sempre coloca até dentro das nossas aulas lá que a gente tem que estar abaixo, 10 centímetros. Isso já até é um dado assim que a gente eu aprendi na faculdade há 30 anos atrás. Então, porque não dá para tu chegar na camada compactada, né? Porque senão tu não vai descompactar. Então, e na pior, né? Vamos falar, por isso que a medição ao longo do perfil ela é importante, né? E até esses dias nós estávamos, Matheus, lá na parte da cana lá,
E o pessoal fez tá ficando muito legal lá, assim, a parte de compactação que nós estamos vendo. E apareceu o dado da média, né? Eu disse, não, mas a média não adianta para nós. O né? ponto mais alto. Nós precisamos do ponto mais alto. Então lá para aparecer o resumo do trabalho, não é a média, é o ponto que está mais compactado, né? E ainda, Matheus, assim, não é só isso. A gente tem que ter o ponto, os centímetros que tem acima de 2. Porque quando é que só aparecer para mim só o ponto maior, ele tá onde? Ele tá 30, tá 20, tá... Também não adianta. Mas, e outra, porque nós tem que colocar a haste naquele ponto, assim, o que tá mais profundo, que tá acima de 2, é lá que tem que ser. Então, tem que ter as duas coisas. No final das contas, tem que aparecer o gráfico inteiro, não adianta. Não adianta. Tá? Porque para tu tomar só com o médio ou só com o ponto mais, não dá. É aquele ponto que tá mais profundo, que tá acima de 2,5, vamos dizer assim, né, que você tem que colocar a haste, né, se caso tem algum que está acima de 2,5. Então, esse é o detalhe que a gente tem que levar em consideração. Então, a 10 centímetros abaixo desse ponto que você determinou. E, geralmente, solos arenosos, para o pessoal entender, é mais profundo, solos argilosos, um pouco mais raso. Mas também fica aquela pergunta, Matheus, tu tem um solo mais argiloso, 50, 60 de argila, será que o consumo de combustível mesmo, se tu botar lá 38, 40, é diferente de você botar 50? Pode ser que seja um pouquinho, não sei, teria que medir. Porque a única vantagem de você fazer um pouco mais alto, né, é gastar um pouquinho menos de combustível. Só que tem um detalhe importante, Matheus, não sei se quem está fazendo no campo é o seguinte, quanto mais profundo a haste, menos faz a valetinha. Né? Então, assim, é nítido isso. Quanto menos mais profundo, porque quando tá mais em cima, né, vamos falar assim, a unha lá, né? Ela teoricamente, ela levanta mais o solo, né? Quanto mais lá embaixo, ela levanta menos. Perfeito, isso aí. Então, cara, é o seguinte, vai fazer esse negócio, taca 50 centímetros logo, moço. Né? A gente não tem por que arriscar, né? Não tem por quê. Aqui na Bahia, por exemplo, que tem um solo mais arenoso, a gente já bota onde vai. Né? Vamos fazer a 58, dá 58, 60 centímetros, geralmente, né? Então... E geralmente também essa camada tem mais umidade. Lá embaixo, né? Exatamente. Melhora todo o sistema. É tudo diferente, né? Então, faz o teste, né? Eu falo assim, quem tem um subsolador aí, né, Claudio? Ó, uma hora bota lá 45, bota 60, pra ver. Exatamente, né, Leandro? E como o Leandro bem, como o Matheus colocou, a questão da umidade, né? A gente precisa ter uma umidade correta para fazer, porque é uma operação muito técnica, né, Leandro? Não é de qualquer jeito, fazer em qualquer umidade, qualquer momento. É uma operação técnica. Então você tem uma janela muitas vezes muito curta de umidade. Não é, vou fazer aí. Porque se tiver com excesso de umidade, não fica bom. Se tiver com pouca umidade no solo, também não fica bom. Então a gente tem, é uma operação técnica, que nem eu sempre, muitas vezes vem essa pergunta aí dentro das nossas plataformas, dentro do nosso ecossistema aqui, e a gente sempre responde assim, é uma operação técnica. A gente realmente precisa ter uma condição de umidade muito ideal, senão você acaba piorando o sistema em vez de vai fazer um custo que não vai trazer o benefício que você espera. Exatamente. Falando de umidade ideal, Leandro, na prática, como que a gente pode perceber se tá bom para fazer ou não tá bom para fazer o subsolador ali? É simples até, Matheus, porque quando tá muito úmido, a gente larga o subsolador, ele abre aquela valetinha, assim, ó, e tu vê que... Bom, se cravar um ferrinho entre linha, eu costumo cravar muito o ferrinho ou o próprio penetrômetro na entrelinha. Se tu vê que não tá descompactando ali é porque ele não tá tendo a força suficiente. Mas tu vê que a gente brinca de faca na manteiga, a gente fala faca na manteiga, né? Mas tu vê que tá muito úmido e você já viu, já choveu, é um solo mais argiloso, você já vê as características ali, mas tu vê que tá fazendo aquele risquinho e tu vê que não tá acontecendo nada. E do outro lado, quando tá seco, começou a formar torrão. Começou a formar torrão, cara, não adianta, não força, né, o negócio. E daí vem aquela história, vem a ansiedade, né? Aí não, temos que fazer. E não tem, cara, daí você tem que dimensionar máquinas. Quantos hectares você precisa fazer por ano na fazenda? Tem que ter um subsolador, 2, 3, quantos você precisa, né? Mas é isso, Matheus. Eu vejo que a gente já na parte que começou a formar torrão, começa a prestar atenção, porque não tá ficando muito bom, não, né? Nesse sentido, assim, que vai começar a desestruturar realmente o solo, e às vezes até descompacta, mas na cultura seguinte, né, a nossa plantabilidade... Aí você ganha 5, 10 sacos aqui, mas perde 5, 10 sacos do outro lado. Principalmente quem faz o subsolador antes da soja. Isso.
Acho que esse é um próximo ponto, que é o momento de fazer essa operação. Mas antes disso, eu só queria explicar para eles como que funciona, né? Por que descompacta, né? Então a gente está passando 2 hastes, ou seja, a gente está comprimindo aquele solo. Então o solo fica mais compactado no momento que aquela haste está passando, porém na hora que a haste sai daquele solo, ela libera aquele espaço que ela compactou, e na hora ele assenta de novo, ele solta, né? Então aí ele trinca como um todo o solo. Então isso aí faz o solo descompactar onde está compactado ali, e geralmente você consegue ver até o solo levantar um pouquinho assim, você vê que ele... Porque antes estava tudo compactado, a densidade, ou seja, ocupava um volume menor. Quando descompacta, ele ocupa um volume um pouco maior, porque tem ar ali dentro também ocupando aquele espaço. Perfeito. Então, entrando agora nesse momento de fazer essa operação, existem os momentos ideais e os da prática, né? O que às vezes tem que acontecer, dependendo do nível ali, não tem muito para onde fugir. Mas qual que seria o momento ideal? Se eu pudesse escolher, falar assim, eu vou fazer o mais técnico possível. Como que seria esse momento para fazer durante esse ano ou durante a safra ali, para fazer a operação de descompactação, né? Matheus, eu acho que, né, Cláudio pode me ajudar aí, mas até nós temos que... O Brasil é meio dividido nisso, né? Isso. Porque, vamos pensar, por quê? Por causa da época de plantio e época de colheita. Quando a gente fala Mato Grosso, a gente pega a região norte, assim, onde chove mais, né? Mas a melhor época sempre, teoricamente, pós-soja. Vamos falar assim, sempre é pós-soja. Tirei a soja, faço a operação. Eu faço a operação. Por quê? Tem umidade e eu vou ter depois a planta de cobertura. Porque eu acho que o Cláudio até pode falar, porque a gente precisa, tu falou lá no início, né? A gente precisa para manter isso. Então, porque a raiz da soja é diferente, ela é pivotante, não é fasciculada. Então, o ideal, se nós fizermos antes da soja, complica um pouco, né? Tem que ser pós-soja para que dê tempo de o solo se reestruturar, né, no sentido de formar macro e microporo de novo, porque você acaba com isso, né, Cláudio? Com certeza. Fazer toda aquela parte de infiltração de água, de canais, enfim, toda a parte também que quando a gente vai fazer essa intervenção, a gente vai destruir todos os microporos, ou seja, todos os canais que a gente tem no solo. Então, realmente, a planta de cobertura, quando você tem esse sistema radicular fasciculado, que vai realmente colocar a raiz até 2, 3 metros de profundidade, dependendo de uma braquiária, às vezes eu acredito que até mais, né, Leandro? Dependendo de uma braquiária bem formada, feito todo o manejo de rolo faca, você fazer, estimulando realmente esse enraizamento, que é tema de outro podcast, né, que a gente já tem. Então, realmente, essa braquiária com raiz profunda, formando todos esses poros, então, vai nos ajudar demais na manutenção. Ou seja, você está mantendo esse nível de compactação baixo através das plantas de cobertura. E então pós-soja sempre seria a melhor janela para a gente fazer, mas nem sempre é possível, né, Leandro? E aí, quanto seriam as outras possibilidades de a gente fazer? Pode fazer em cima de planta de cobertura, posso fazer primeiro uma braquiária, tô numa outra região, a gente falou no momento ideal, no local, né, que a gente tem chuva, mas a gente sabe que tem locais no Brasil, como Bahia, Piauí, outros locais, onde é que realmente eu tenho uma janela de umidade baixa para mim implementar uma braquiária. Se eu vou fazer às vezes pós-soja, eu não vou conseguir implementar uma planta de cobertura muito bem. Aí, de repente, uma das alternativas é a gente fazer uma sobressemeadura e pós-subsolar depois em cima dessa braquiária. Tem essa possibilidade? Eu acho que sim, né? Porque aí eu acho que diferencia, né, as regiões do Brasil, na minha visão. Porque, em primeiro lugar, onde faz uma segunda safra é diferente do lugar que não faz uma segunda safra. E vai ter aquela dimensionamento que tu sabe que o solo não adianta, tu descompacta e com o decorrer do tempo ele compacta novamente, porque a história do perfeito, né, Matheus, assim, é rara a fazenda que faz aquela planta de cobertura todo ano em 100% da fazenda. Então como é que eu penso, cara? Aqui na Bahia, por exemplo, e pega regiões semelhantes da Bahia, tem lugar de Minas que é semelhante, o Goiás é semelhante, mas daí o Goiás tem uma dificuldade que faz safrinha também, mas o Goiás não faz 100% da safrinha. Então, é aquela história, colheu a soja, vai lá subsola, porque vai ter umidade pós-soja. Então você arruma a tua fazenda lá, aqueles talhões que você sabe que tem que descompactar, planta primeiro e tudo mais, e faz a descompactação, Cláudio. Aí junto com a braquiária. Porque se você plantar primeiro aqueles talhões que você sabe, você tem que saber. Com certeza. Então, eu planto primeiro, eu já subsolo, largando uma braquiária ali, eu vou plantando a braquiária e o subsolador atrás, e ela já nasce ali, então você desestruturou o teu solo, teoricamente descompactou, ela já vai fazer o negócio. Agora vamos pega regiões como que tem segunda safra, que nem o Mato Grosso. Que chove muito. Que chove muito. O problema lá não é nem poder de fazer uma subsolagem após a soja.
Geralmente o pessoal tem trator e tem plantadeira para fazer, mas é a umidade excessiva, né? É difícil você conseguir colher a soja subsolar por causa de umidade, por causa de chuva. Raramente tá assim um nível de umidade fazer que dá para colher a soja, subsola e planta, né? Porque beleza, tu vai lá, tu subsola 100 hectares, planta 100 hectares, né? E tu não faz a fazenda inteira, entende? Você vai fazer 20% da fazenda, que geralmente é um número. Mas tem essa possibilidade, Cláudio, que tu falou. O cara vai lá, por exemplo, assim, não pega o Mato Grosso da vida, colhe a soja, planta a braquiária, né? E depois, lá na frente, março, abril, começou a diminuir a chuva, subsola em cima da braquiária, que também dá certo, só que daí não pode ter o milho safrinha. Então, pra mim, hoje, Matheus, não tem chance, e eu acho que a gente tem que falar o que é certo. Hoje, quem quer plantar 100% de milho safrinha pós-soja, vai ter problemas. Né, vai ter problemas, porque quando é que vai descompactar? Depois do milho safrinha? Apesar que surgiu um equipamento mais novo hoje, que tem ido um pouquinho melhor, né, no pós-milho, na seca, que a gente viu lá no Mato Grosso mesmo, né, que é o equipamento, eu não sei qual é que é o nome, mas é um da Roche, que não é o Evo, né, é o outro, que foi um pouco melhor por causa daquelas asinhas dele, que é diferente, né, mesmo estando um pouco mais seco ele foi, mas não foi perfeito, né, então é uma coisa. E ainda teve uma chuva fora de época esse ano, tudo mais, né? Então, peraí, no ano normal que tá seco, cara, não adianta, pós-milho não vai dar certo. Não vai, né, Cláudio? Então, acho que essas são as alternativas aí que a gente tem. Acho que se pudesse resumir aqui, o mundo ideal, a nota 10, seria cola soja, faz e vem com milho braquiária ou só a braquiária ali para reestruturar aquele solo. Porque logo após a operação, aquele solo tá operado, né? Então tem um momento de recuperar da operação. Então você precisa tomar remédio, você precisa fazer as coisas acontecer ali, e a melhor jeito de fazer isso é milho braquiária ou só braquiária. O segundo melhor momento que aí encaixa seria na pós-braquiária, ou no meio da braquiária, né? Sim. Que seria principalmente pro Mato Grosso, regiões onde Pará, Rondônia. chove muito e a gente não consegue fazer o pós-soja ali. E aí uma nota 6, 7 seria o pós-milho, depois de colher o milho, aí a gente pode fazer depois disso, mas já cai bem a sua nota ali de eficiência daquela operação e o tanto que vai agregar para a próxima safra. E aí nota 5 para baixo seria no pré-soja. Porque às vezes também tem essa necessidade, quando eu tô com 4, 5 megapascal e eu preciso fazer minha soja, eu vou plantar com 4, 5 megapascal ou eu descompacto e planto minha soja? Eu acho que sim, né, Matheus? É melhor descompactar ainda quando tá em altíssimas compactação do que você arriscar sem descompactar, né? Com certeza. Porque o que tu vai perder por compactação, se tiver 5 megapascal, você já tá perdendo 30, 40 sacos por hectare. Uhum. É difícil um veranico te tirar 30, 40 sacos por hectare, né? Uhum. Então faz, né? E o porquê? Porque justamente o sistema radicular da soja é uma pivotante e as gramíneas são fasciculadas. Então é diferente o sistema radicular e é por isso que não dá certo. Né, Matheus? E a terra ainda, aquela história, geralmente, tem um fator que a gente coloca, Matheus, tá na pesquisa, assim, que quando o solo tá muito fofo também, tipo, abaixo de 1, até a pesquisa mais é 0,8, também perde produtividade. Não tanto quanto quando tá acima, mas também perde, porque quando você faz a subsolagem, o solo fica bem fofo mesmo, né? Às vezes até excessivamente. Por isso que a gente faz, tem gente que, tem gente que acaba, vou fazer todo ano, não dá, é pior. Mas então, assim, tá muito fofo o teu solo. Se é uma planta de gramínea, por exemplo, com raiz fasciculada, é diferente. A pivotante é pior ainda. Então o solo fofo demais também perde um pouquinho. Por isso que não é bom fazer antes da soja. E por que perde? Porque quando tá muito fofo, a água drena muito rápido. Aí não tem retenção de água. E também não tem contato do solo com a semente. Então isso daí fica com a raiz. Então a planta não consegue absorver os nutrientes do solo, né? Exatamente, né? Não tem os microporos onde retém água, né? Nesse sentido. Eu acho que passamos por todos os pontos. Vocês lembram de mais algum ponto importante? Só queria fazer mais um adentro. Realmente, acho que é uma coisa bem importante. Que realmente é uma tomada de decisão muito técnica. Não é sair fazendo de qualquer jeito. Não, vou subsolar, achei que tem compactação, alguma coisa, vou sair fazendo aí na fazenda. Não, vai lá, mede, faz realmente, vê se tem a necessidade, vê o teu nível de compactação e planeja. Não fazer de qualquer jeito. Por exemplo, a gente deu várias oportunidades ou formas de você fazer. Então, dentro da tua realidade, dentro da tua fazenda, baseado em cima disso, você pode fazer o melhor planejamento. Ou seja, ir lá,
eu consigo fazer 10% da minha área, eu consigo fazer pós-soja bem feito no momento ideal, mas eu preciso fazer 20% da área. Quando que eu vou fazer isso? E muitas vezes até abrir mão de um milho segunda safra, ou seja, abrir mão de uma safrinha, alguma coisa, realmente para mim resolver esse problema que eu vou ganhar a longo prazo. Não sei se vocês concordam. Cara, eu acho que é importante esse podcast aqui agora, porque são tomadas decisões que o pessoal vai ter daqui uns dias, né? Exatamente. E aquela história, atrasou o plantio no Brasil todo. Uhum. Então, cara, tu já vai colher uma parte da tua lavoura, se for fazer segunda safra, vai ser lá em março. Ano que vem vai ser igual a chuva que choveu até maio, junho? Provavelmente não. Então, cara, já faz o seguinte, não força o milho lá fora da janela. Aproveita e faz palhada, tia. Com certeza. Porque tu vai plantar um milho lá dia 20, 30 de março, cara, e tu sabe que a produtividade vai ser baixa. Pra quê? Porque agora o preço do milho vai subir, Matheus. Sempre é assim, né? Vai subir porque tá numa entre-safra, teoricamente. Entende? Aí o financeiro aperta, o financeiro tá apertado pra todo mundo. Aí tu vai arriscar lá, porque tu precisa fazer receita. Mas fazer receita, um milho que você colhe 80 e gasta 80, não tem lógica. Não, é número, não é lucro. Você paga quanto com a lucratividade, né? Não é pelo volume que você tem. Então, não, cara, aproveita, já que vai trocar 6 por meia dúzia, planta só braquiária nessa área. Então, começa a pensar e planejar tua fazenda já pra depois. Porque não tem jeito, cara, não vai acontecer o milagre, né? Não vai acontecer o milagre de tu plantar um milho fora de janela que tu vai ganhar alguma coisa com ele. Tu vai, daí tu abandona o milho, daí vira em cigarrinha, daí planta daninha. Então, começa a pensar um pouquinho nisso, né? Nesse sentido. Pra justamente planejar, né? Pra quem tem a segunda safra, né? Nesse sentido. E uma coisa, Matheus, também, que assim, já a gente falar, que vem algumas perguntas pra mim, assim, as objeções da subsolagem. E eu acho que tem uma que a gente tem que falar, que eu não sei se vocês escutam, que o pessoal fala, a gente subsola, a água não para, né? Os caras dizem, eu não vou subsolar porque a água não para no meu solo. Mas claro, moço, não é pra parar mesmo, né? Porque o solo tem uma capacidade de reter água. E isso não tem nada a ver com a subsolagem. Ela tem a ver com os macro e microporos, no caso, os microporos. Por isso que planta de cobertura é importante nesse sentido. Então a água é melhor ela infiltrar do que ela escorrer, né? Então, para quem fala isso, né, cara, não existe isso. E a maior perda de nutrientes é por escorrimento, não é por lixiviação. Né? E outra, se então aquela água que está em cima, então o nutriente ele desce, nós queremos que desça nutriente. Porque nós não queremos raiz lá embaixo, pegando água e nutriente. Porque não adianta só pegar água. E assim, isso é perfil de solo. Perfeito. Então, acho que é só uma lembrança aí prática, né, Matheus? Duas coisas muito práticas aí que a gente coloca, né? Eu vou reforçar a questão da probabilidade em questão desse negócio do milho nessa janela ruim. Qual que é a probabilidade de você ter lucro naquele milho? Então, as chances estão jogando contra você quando você está plantando fora da janela. É igual você querer arriscar a sua vida num jogo de moeda cara ou coroa. Você não vai fazer isso. Você tem que jogar a vida, né? Assumir os riscos, o dinheiro, o seu tempo, sua energia, sua paz, quando a probabilidade de ganhar é maior que a de perder. Quando você planta fora da janela, você está jogando contra você mesmo. Então, cuida bem e toma essa decisão com cuidado. Tem uma dúvida que aparece frequente aqui, depois eu quero mostrar até um vídeo aqui no meio do podcast, e depois qualquer coisa nós põe na edição, que o sucador na hora do plantio, mesmo que ele vá 15, 20 centímetros, ele resolve o meu problema de compactação? Ou se eu tenho essa compactação ali de 3, 4, não vou fazer subsolagem, posso usar o sucador como remédio para tentar evitar um pouco aquela compactação inicial? Bom, Matheus, eu vou te dar uma opinião bem clara. Se tá compactado, assim, passou lá dos 2,5, 3, e você não fez a subsolagem, se usar o sucador, eu usaria. Se melhor tá 3, 4, 5, 10, não importa, usa, né? Cara, se tiver a 2,5, 3, talvez ele até dê uma performance melhor do que tá 5, mas ajuda, né? Agora, assim, não é que vai agora só a botinha ali. Isso. Cara, tu tá vendo que você tem que descompactar, mas eu usaria, Matheus, porque de repente você ganha 5 sacos, 7 sacos. Perfeito. Eu usaria sempre, onde tá compactado e não conseguir fazer nada, né? Pra mim, é isso, e de repente... Se tu conseguir colocar ali uns 15 centímetros, de repente já vai um fósforo por ali, né, nesse sentido. E se também o teu tá bom de fósforo, nem tá usando adubo na caixa, usa. Mas, paliativo, Matheus, né? Paliativo. Dá uma olhada aqui nesse vídeo, lá no pessoal do plantio de cana, Leandro. Ó o que eles têm na plantadeira ali, ó. Vai passar daqui a pouco.
Tá, a gente tem o disclorocórtico normal. Ah, sim, ó. E ele fala no vídeo que tá chegando a quase 40. Eu não, pelo vídeo não parece. Parece que tá uns 20 e poucos, né? É 20 no máximo. No máximo. Mas é interessante, ó. Com certeza. Não tá chegando a 20 centímetros. Pra quem conhece, aí tá forçando, né? Mas tudo bem. Mas ó, joia. Joia é uma solução. É uma solução, né? Um super sucador, vamos falar assim. Isso aí. Boa. Desde que a plantadeira aguente, que não quebre tudo. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu também usaria, nesse caso aí, usaria totalmente um sulcador e reforçando, é uma medida paliativa, não vai resolver o problema de compactação. Realmente você vai ter que fazer uma intervenção. Se quiser resolver, vai ter que fazer uma intervenção com uma haste mais profunda, passando 10 centímetros abaixo da camada compactada e, consequentemente, pós isso, você vai ter que fazer a planta de cobertura para manter isso. Então, vai te ajudar, de repente, a ganhar uns 5, 10 sacos aí, ou 3, 4 sacos, a gente não tem essa medida exata fazendo um sulcador? Sim, mas não vai resolver o teu problema. Então, você vai ter que, sim, nesse primeiro momento eu faço isso, uso a botinha, mas posteriormente eu já planejo a minha próxima operação. Como que eu vou fazer isso? Exato. Nesse sentido. E eu acho que vamos fazer uma analogia prática, Matheus, assim, prática não, assim, do dia a dia. É que nem você tomar monjaro e não ir pra academia. Né? Entende? Beleza, te ajuda. E não fechar vai melhorar, né? Ontem nós estávamos num evento, né? E tal. É justo, cara. E beleza, não, mas eu vou tomar monjaro a vida inteira. Tá? Tu vai ficar magro, mas tua saúde não vai estar boa igual. Né? Tu só não vai estar gordo. Né? Vamos falar assim, então eu falo, pô, cara, toma o negócio às vezes, mas vai pra academia, que depois talvez você não precise tomar mais. Né? Ou vai tomar de vez em quando. Nesse do monjaro eu vi um cara lá, o Cariani, né, que é famoso, falando disso. Ele falou, cara, o monjaro é uma muleta. A muleta você não vai usar pro resto da vida. É por 30 dias, 60, Pronto. 90. O sucador é isso. Mesma coisa. Boa, é uma muleta. É uma muleta. Beleza. Gente, então... E assim, pessoal, só uma coisa clara que tem que ficar também, óbvia, e vou repetir. Subsolagem mais planta de cobertura. Nunca é subsolagem sozinho. Isso é regra, é regra. Pré-soja não tem o que fazer, tá? Mas não é o que nós recomenda. Então o que nós recomenda é subsolagem com planta de cobertura. Então, ou você vai resolver, então fazendo um resumo. Se não tá compactado, você não tem que fazer nada, só plantar. Se tá uma compactação baixa, até uns 2,5, planta de cobertura pra você diminuir isso pra baixo de 2, vai ficar show de bola. Se tá bastante compactado, aí você vai ter que usar o subsolador com planta de cobertura. Perfeito? Eu acho que essa é o resumo final ali de como resolver o problema de compactação, né? Então, para quem quer colher 100 sacos por hectare, isso é obrigatório, não tem como, não tem chance. Não vai chegar em 100 sacos por hectare com solo compactado. Então, realmente, se você quer produzir mais, colher mais e ter mais dinheiro no bolso para poder comprar mais máquina, para investir mais na sua família, melhorar sua fazenda, curtir umas férias, você vai precisar melhorar o seu lucro. E para melhorar o lucro, um dos pilares é produzir mais. Então precisamos pensar muito bem no solo compactado. É aquela história, produtividade paga a conta, Matheus. Não tem chance, né? E a maior prova, de novo, na prática, a gente tem os pivô. Pô, por que pivô não colhe mais? Geralmente tudo compactado também. E tem água, né? Tem água, não falta água. Né? Por que a gente não tá colhendo mais, né? Não, e os pivô veio de 10 anos compactado, e agora tá descompactando e não tá dando tanto resultado. Mas tem 10 anos de doença lá piorando o solo também, porque a compactação piora a saúde do solo. E não vai resolver rapidamente questão de doença. E eu acho que uma coisa só pra gente colocar aqui, Matheus, não adianta. A parte física e a química tu resolve facilmente. Mesmo um pivô, se não tiver biológica, não vai colher 100, 110, 130, cara. Não vai. É um outro assunto, beleza? A gente tem podcast sobre isso, até podemos gravar outro. Mas se não tiver vida, rotação de cultura, né, tudo isso que não vai colher, cara. Não tem jeito. Pode fazer o que você quiser. Ou tu vai ter que exagerar em algumas coisas lá que vai ficar antieconômico. Né? Então a rotação de cultura é fundamental. E isso, Matheus, acho que assim, a gente colocar agora para quem tá assistindo, escutando a gente, cara, aceita isso. Não tem outra chance. E o mercado tá chegando aqui, cara. As produtividades, muita gente tá conseguindo produtividade. O custo nosso, Matheus, tá exorbitante, cara. Hoje é 60 sacos e não tem, cara, sem arrendamento. Quem tem fazendas que tem o gerente, que tem depreciação de máquina, tá pagando juro, que todo mundo, cara, quem quer que não tem, é raríssimo no Brasil hoje. Alguém que tá com dinheiro na conta, então beleza. E quem é que são esses caras? São os caras que vêm produzindo há algum tempo. Então, gente, não tem chance, Matheus. Ou a gente faz as coisas certas e usa o sistema. Pode demorar 10 anos, Matheus. Pode demorar 20 anos. Um dia todo mundo vai entender isso aí. E quem começar a entender mais rápido,
vai sair na frente, né? Quem demorar 10 anos para entender que o sistema tem que funcionar, talvez não chegue lá, né? E é o que está acontecendo. É a real o que está acontecendo aí no dia a dia nosso. E não tem, cara. E nem não é governo culpado. Ajuda e prejudica, beleza. Que nem clima, né? Clima bom ajuda, clima ruim prejudica. Mas não é que faz você quebrar. Ontem mesmo eu tava falando lá, né, com o Marcos lá, no sentido, é isso aí, cara. Tá ruim, Matheus. Mas tá faturando. Por quê? Porque tem um sistema bom. Entende? A hora que tiver tudo bom, vai faturar mais. É assim que funciona. Só colocando nesse quesito, né, Leandro? Acredito que a gente tem que entender o sistema como um todo e ser o autor da própria história. Eu sempre digo assim, ou seja, a gente ir lá e assumir a responsabilidade. Ou seja, se eu colhi bem, a responsabilidade é minha. Se eu colhi mal, a responsabilidade também é minha. O clima, sim, vai interferir, muitas vezes positivamente ou negativamente, no que a gente, no nosso sistema de produção. Sim, mas eu tenho ferramentas hoje. Se eu tiver conhecimento, buscar, tem várias hoje, acesso à informação. Onde é que a gente tem? Na internet, em tudo que lugar a gente consegue informação hoje. E informação de qualidade. A gente sabe que tem informações muitas vezes que não são tão boas, mas um podcast aqui que é de graça. Então, se eu tiver essa informação e realmente ir buscar essa informação e ter esse conhecimento, eu consigo interferir. Mesmo numa condição adversa de clima, eu posso produzir muito bem. E isso, condição adversa de clima, é tanto muitas vezes com excesso de chuva, luminosidade, enfim, eu tenho medidas, ou seja, manejos que eu posso fazer com relação a isso. E pensando em compactação de solo, que é realmente o tema hoje, eu tendo conhecimento, eu sei o momento que eu preciso intervir, eu sei o momento que eu preciso fazer, o momento que eu posso trazer esses fatores ao meu favor, trazer realmente técnicas que realmente vão me ajudar. Então, pensando nisso, o produtor precisa pensar e ver que ele realmente pode fazer a diferença. Mas para isso, ele precisa assumir a responsabilidade e dizer, se colhi mal é minha responsabilidade, se eu colhi bem também é minha responsabilidade. Exato. E uma coisa que eu acho que para nós ir encerrando, Matheus, é assim, tudo é simples. Tudo é simples. Subsolar é simples, fazer uma correção de calcário é simples, plantar é simples, né? Agora, é fácil ou é difícil? Tem umas coisas que são simples, mas são difíceis, né? O que você escolhe, Matheus? Não sei se foi tu, alguém me falou esses dias. Pra gente a gente aprender, a gente estudar, a gente participar, a gente ouvir um podcast, a gente assistir uma aula, fazer um curso, fazer uma mentoria, é fácil? Não é fácil. Requer tempo, requer dedicação, é difícil. É simples, mas é difícil. E assim, mas beleza, é difícil colher mal, né? É difícil também. É difícil também. E daí, de novo, uma comparação. Qual do difícil você quer? Acho que foi tu, não lembro. Foi tu que me falou, né, Matheus? Mas eu ouvi de alguém. Né? Tá, mas tudo bem, mas não importa. O que é bom. É que nem eu devo fazer uma comparação de novo. É difícil na academia? Pra mim é difícil na academia. Mas, beleza. Porque não sei o que, não sei o que. E daí? E ser gordo é difícil? É difícil também. É difícil também. Qual dos difíceis você quer? Eu falo assim, ter uma fazenda é difícil? É difícil. Agora, trabalhar... Seja funcionário lá pra ganhar 5 mil por mês, é difícil também? É difícil. O que você quer? Então, agora, e tá aí o mundo. A gente ficar reclamando sem fazer nada não adianta, né, Matheus? Com certeza. E é alguma coisa que ontem de novo, falei com o Marcos lá, que ele falou assim, não, Matheus, tá tudo complicado. Conversão baixou pela metade. Ele falou, ele tá trabalhando 3 vezes mais. Exatamente. E daí e olha bem que a gente conversou lá. Por isso que eu falo, cara, às vezes é 10 minutos, Matheus, de uma conversa que vale por um dia inteiro de que a gente tava lá. Cara, e olha bem, o conhecimento que ele tá tendo a nível de Brasil e que hoje a gente andou por tudo. Foi fácil fazer palestra pro Brasil inteiro? Não. Mas conheceu muita realidade. E a hora que vier o tempo bom? A gente vai estar preparado, cara. Aí a gente explode, né? Perfeito. Então, quais dos difíceis que você quer, né? Exatamente, né? Por exemplo, assim, nem pensando no difícil, né? Tudo que a gente colocou aqui são coisas fáceis, vamos pensar. Mas é difícil fazer. Ou seja, muitas vezes colocar em prática. Simples, mais difícil, né? Tudo muito, muito, muito simples. Nada normal, nada estratosférico, coisa fora. É simplesmente fazer, muitas vezes, que nem a gente fala, fazer o básico. Mas o básico bem feito é difícil e trabalhoso. O exemplo que o Marcos deu ontem, né? É simples emagrecer. É comer menos, é gastar mais do que você come. Exato. É mais simples que fechar a boca, Matheus? É difícil? Agora é difícil fechar a boca. Agora, vai lá, faz. Pra você ver, é difícil. Tem a disciplina, é difícil. Mas tudo então é Mas todo mundo consegue. Consegue, depende do teu objetivo. E aquela história, tu vai resolver fazer isso na hora que você estiver na cama, né? Tá. Então, falar... Uma frase que tô ouvindo bastante do Érico lá também, que é: a melhor hora de consertar o telhado é quando tá fazendo sol.
Você não vai querer resolver, fazer um reset de solo na hora que você estiver endividado. Você não vai querer resolver o seu problema de produtividade quando você não tiver mais recursos para resolver isso. Exato. Várias coisas que isso é tudo, de novo, mais a gente fala de mentalidade e tudo mais, e conhecimento aliado é um conjunto de coisas. Só que eu acho que um recado final, Matheus, eu acho que eu já vou dando a minha mensagem final aqui, e depois vocês terminam. Depois desse momento difícil, Matheus, é tão fácil. Né? É tipo assim, tu tem que passar por isso, cara, sabe? Que parece que as coisas começam a ficar mais simples. A parte física da história e a parte mental das coisas. Porque, cara, assim, tu tem dinheiro. É fácil passar por um processo a hora que o soja baixou o preço, a hora que não cai ninguém. Cara, tu fica lá quieto, tá guardado, tu não tem conta pra pagar. Leandro, mas o Brasil inteiro tá com conta pra sim, cara, mas vamos trabalhar pra botar dinheiro no bolso, crescer verticalmente, pagar a conta, começar a comprar à vista, né? Vamos falar assim. Então, tia, de novo, é simples de fazer isso, é difícil, mas é simples. Mas vamos projetar nossa fazenda, então, porque no final das contas, se nós temos um filho, 3 filhos, ou somos 2 sócios, se tiver mais lucro, não sobra mais dinheiro? Do que a gente aumentar a área, às vezes, a gente aumenta a área para no final ter o mesmo milhão. É mais fácil aumentar o lucro e a atividade para ter 1 milhão do que aumentar a área para ter 1 milhão. Né? O teu risco diminui e você fica mais tranquilo. Então a minha mensagem final, assim, que todo mundo pense realmente, reflita, né? Filtre tudo que a Raiz da Solução faz e falar, Matheus, assim, que a Raiz da Solução, sim, nos últimos tempos, fez uma reviravolta nesse país de mentalidade, de conceitos e até, teoricamente, de preconceitos, e sim resultados gigantes aí pelo nosso país e até fora dele. Mas eu acho que está na hora, então, de a gente realmente parar para pensar e ver o que é que importa, né, no final das contas. Né? E a gente pegar aquela história com as pedras grandes e as pedrinhas pequenas. Né? E a gente, cara, quando falar, tu tem o dinheiro para ir pagando tuas contas, sem aquela, quando vem a pressão, você realmente não vê saída. Tá? E a lucratividade é isso. E para ter mais lucratividade tem que aumentar a produtividade, e são um monte de fator que não é na hora que vai acontecer, mas também não é a vida inteira. A gente consegue fazer uma fazenda mudar em 3 anos. Mas o que é 3 anos para quem vive no 80, Matheus? Pronto, cara. E se eu tô quase morrendo, vai ficar para alguém. Agora tem que mudar. E uma coisa que tu sempre fala para terminar, Matheus, se tu quer resultado diferente, faça coisas diferentes. Perfeito. E pensando só, puxando, né, Leandro, o que é 80 em 3, né? Se a gente for pensar, se a gente atrasar 1 ano, dentro de um 80 a gente está atrasando 1 ou 2% da nossa vida. Então até quando a gente vai ficar realmente atrasando esse 1 ou 2% que a gente tem de vida no nosso dia a dia? Então as atitudes que a gente precisa tomar, a gente precisa tomar. A gente precisa ir atrás, realmente ver e tomar as atitudes corretas, como o Matheus bem colocou anteriormente, não esperar realmente acontecer. Se eu estou vendo que a minha compactação, os meus problemas estão vindo, eu preciso ir lá e agir. Não esperar chegar lá com 5 megapascal, quando realmente está interferindo, estou perdendo muita produtividade para fazer. Então vai fazendo medidas com planejamento, no dia a dia, ano após ano, para ir reduzindo e eu tendo essa resiliência que a gente tanto procura e claramente aumentando a produtividade. Então, pensando nisso, vamos em frente, né? A gente está sempre à disposição aqui dentro da Raiz da Solução, todos nós à disposição, quem precisar da gente, estamos sempre aqui para estar ajudando e sempre com o foco, né? De melhorar o nosso Brasil, melhorar a produtividade e estar levando conhecimento a esses 4 cantos do Brasil. Show de bola. Pessoal, também vou vir nessa linha que o Leandro começou a falar, que a gente ouviu bastante isso ontem, né? Que no final das contas, o que é o lucro, né? É a pessoa ser eficiente, ser profissional, ter um gap entre o que ela está usando, gastando, tendo de insumos, com o que ela vende lá. Essa diferença, quanto maior essa diferença, maior o lucro, né? Tanto na eficiência produtiva, na eficiência operacional, na eficiência de gestão financeira, de RH, de tudo que você tem dentro da fazenda. Então, quanto melhor a sua eficiência, melhor vai ser seu lucro. E por que é tão importante o lucro, né? Tudo é movido a lucro, a dinheiro. É porque tudo na vida fica mais fácil ou mais difícil se você tem o dinheiro para fazer. Um exemplo claro para a fazenda é, se o produtor está capitalizado, tem um dinheirinho lá e começou o plantio e a máquina quebrou. Se ele não tem o dinheiro para chamar com urgência, pagar até mais caro um bom profissional para resolver aquilo rápido, ele vai ficar 3, 4, 10, 15 dias
para resolver um problema de uma máquina, ele perdeu o ano. Ele perdeu muito dinheiro. Ele ficou louco, ele ficou dias sem dormir. Agora, se o cara tá com dinheiro na conta, resolve o problema rápido, ficou um dia parado. E aí vai ganhar mais dinheiro ainda e você vira esse ciclo virtuoso do lucro, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante lucro e dinheiro na conta, para ter essa paz mental e poder resolver os problemas quando acontecerem. O problema é que, na maioria das vezes, o produtor, isso daí é constante, quando sobra aquele lucro, o que acontece? Compra mais área, compra mais terra, compra mais máquina. E aí, quando vem os problemas, o clima adverso, as vacas magras, não tem de onde tirar. E aí entra o desespero e começa a tomar decisões erradas e vira um ciclo vicioso, né? Então, tomem cuidado, guardem dinheiro, vamos ser cada vez mais eficiente e mais profissional, que com certeza a vida vai ser mais fácil, mais bonita e mais gostosa de viver e vamos poder ajudar muito mais gente, nossa família, nossos funcionários, tudo que está envolvido ali. Acho que essa mensagem final aqui. E então, depois de nós ouvir tudo isso, né, e aprender muito e saber como resolver o problema de compactação, a gente tem que ir para o campo. Então, bora pra lida!